Deus quer te salvar. E nesta última videoaula, nós vamos falar da grande esperança de todo aquele que almeja um mundo melhor. Vamos falar de um novo céu e uma nova terra. Quando falamos de um novo céu e de uma nova terra, falamos do paraíso de Deus. Falamos da habitação dos remidos. Falamos do céu. Mas o céu é um mito ou uma realidade? Será que existe um mundo melhor? Será que existe uma cidade perfeita? Embora milhares e milhares de pessoas ignoram a existência do paraíso de Deus, nós cremos. Nós cremos porque a palavra de Deus afirma a existência do céu. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, enfim, todos os fiéis filhos de Deus em todos os tempos manifestaram a sua convicção no estabelecimento de uma pátria melhor, no estabelecimento da pátria celestial. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3:13. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo enfatizou a mesma verdade. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, inaugura o seu relatório apresentando um céu e uma terra provindos da mão do Criador, tudo em estado de pureza e perfeição. Fala também do homem sem pecado, tendo acesso à árvore da vida que estava no paraíso de Deus. É interessante notar que em Apocalipse 21 e 22, a Bíblia encerra o seu relatório apresentando um novo céu e uma nova terra. Apresentando também o homem de volta ao seu estado de pureza e perfeição, com direito a ter novamente acesso ao fruto da árvore da vida. Assim como os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam da perfeição original da terra, os 2 últimos falam da terra renovada com a sua cidade de luz, com a Nova Jerusalém. Entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 está a história do pecado e do grande conflito entre Cristo e Satanás. Está a história do bem contra o mal. O fim deste conflito se dará após o milênio, com a destruição de Satanás e a restauração do nosso planeta. O texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9, esclarece o assunto. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 7 a 9. O texto que acabamos de ouvir, que acabamos de acompanhar da palavra de Deus, fala do desfecho final quando o arqui-inimigo de Deus será destruído. Mas não podemos imaginar que Satanás e os seus confederados serão lançados no lago de fogo e estarão queimando para toda a eternidade. As palavras serão atormentados para todo sempre é uma expressão idiomática que significa completa destruição. Isto quer dizer que eles sofrerão a pena do fogo eterno, o fogo que consome tudo. E enquanto durar uma única partícula, eles estarão a queimar. Deus não seria glorificado sentenciando alguém a um tormento eterno. Além disso, o seu amor seria questionado pelo universo. O castigo é eterno nos seus efeitos, mas o seu processo é rápido. O exemplo claro é a destruição de Sodoma. O fogo que vai purificar a terra e consumir o pecado é idêntico ao fogo que consumiu Sodoma. Assim como Sodoma e Gomorra,
E as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 7. Note, o fogo que destruiu Sodoma era um fogo eterno e, no entanto, o processo foi rápido. E a grande verdade é que Sodoma não está ardendo em chamas até hoje. Ela sofreu a pena do fogo eterno, o fogo que consumiu a última partícula da cidade e de seus ímpios moradores. Este exemplo mostra-nos como será o fogo da purificação. A terra que vivenciou o conflito entre o bem e o mal será purificada e a glória original que se perdeu será totalmente restaurada. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 1 e 2. Desde o início da história do pecado, os homens procuram edificar nessa terra a nova Jerusalém. Tentam usar os seus próprios esforços para construir um mundo melhor. E em todas as eras, eles fracassaram. Ruíram todos os esforços humanos na tentativa de construir um novo mundo. No passado, muitos sonharam com um planeta melhor. Imaginavam que através do avanço do progresso, da ciência, o mundo se tornaria melhor. Em 1833, Victor Hugo escreveu sobre o futuro do homem. E salientando o desenvolvimento da tecnologia, da ciência médica, o desenvolvimento intelectual, ele escreveu: nascerá no século XX uma nova ordem de coisas. A guerra estará morta. Os assassinatos desaparecerão. O ódio estará morto e os limites de fronteira deixarão de existir. Sim, ele sonhava com um mundo melhor. Correram-se os anos do século XX, raiou o século XXI, e qual é a situação do mundo? O que vemos? Guerra, ódio, corrupção, imoralidade, roubos, assassinatos e uma avalanche de males presentes no dia a dia do nosso mundo. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, a nova Jerusalém descerá do céu. Ela virá de Deus. O onipotente Criador é o artífice e construtor dessa nova cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Quando falamos a respeito da nova terra, precisamos reconhecer que a nossa linguagem é inadequada para descrever a glória celestial. Todos os recursos dialéticos são incapazes de descrever o paraíso de Deus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Apesar dos recursos insuficientes da linguagem humana para descrever o céu, podemos ler o que os profetas escreveram e deixar que a nossa imaginação flua em direção ao paraíso de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. O Senhor estará com o seu povo. Cristo, aquele que nos salvou, também estará ali. Os remidos terão o privilégio de adorar a divindade pelos séculos dos séculos. O tabernáculo de Deus estará com eles e haverá íntima e terna relação entre Deus e os salvos. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Habitaremos para sempre com a sua preciosa presença e fruiremos a sua luz. João,
o profeta de Pátimos, deu ênfase à situação de eterno gozo no paraíso de Deus quando usou as seguintes palavras: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 4 e 5. Na nova terra, que será o lar eterno dos remidos, não haverá mais lágrimas, porque todos os motivos que promovem as lágrimas e o pranto serão coisas passadas. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, 10. Não haverá mais enfermidades. Ali não haverá hospitais. Os remidos não necessitarão de médicos. Todas as consequências do pecado serão removidas. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías 33, 24. Na nova terra, todos os moradores serão perfeitos. Os nossos defeitos físicos serão corrigidos. Na segunda vinda de Cristo, todos os salvos foram transformados, e a matéria mortal e corruptível foi revestida de uma matéria incorruptível e imortal. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, 5 e 6. Na nova terra não haverá morte. Jamais um lar será ferido pelo seu aguilhão. Jamais um carro fúnebre se verá. Jamais uma sepultura será aberta. E aqueles que provaram a morte e ressuscitaram dirão: tragada foi a morte na vitória. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Isaías 25, 8. Na nova terra, os remidos estudarão as maravilhas do amor de Deus e prosseguirão em incansável estudo, buscando compreender mais e mais o poder criador de Deus. Ali, mentes imortais estudarão, com deleite que jamais se fatigará, as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali não haverá mais tentador, nem risco algum para o mal. O universo foi testemunha da rebelião de Satanás e de todas as suas consequências. A justiça divina foi reivindicada e o vasto universo de Deus proclamará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador, nem possibilidade para o mal. Na nova terra haverá apenas uma lembrança da luta entre o bem e o mal. Posto que os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados, sempre terá o povo de Deus um conhecimento distinto, um conhecimento inteligente do que custou a sua salvação. Cristo levará em seu corpo as marcas da redenção. Pelos infindáveis séculos da eternidade, aqueles sinais testificarão do grande amor de Deus e também do infinito sacrifício de Jesus para nos salvar. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Agora vamos relembrar os principais tópicos do nosso estudo. Habitar na nova terra foi em todos os tempos a bendita esperança do verdadeiro povo de Deus. Segundo, o fogo que destrói o pecado também purifica a terra. Terceiro ponto,
A terra será restaurada pelo poder de Deus. Quarto, o tabernáculo de Deus estará com os homens e Deus habitará com o seu povo. Quinto, a terra renovada é chamada a herança dos remidos. Sexto, ali não haverá lágrimas nem pranto. Sétimo, não haverá dor. Oitavo, não haverá enfermidades. Nono, não haverá pessoas com defeitos físicos. Décimo, não haverá mortes nem cortejos fúnebres. E por último, não haverá ali tentador nem possibilidade para o mal. Diante destas maravilhosas promessas, surge a significativa pergunta: quem herdará o céu e desfrutará da glória da terra renovada? A palavra de Deus nos responde. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. O vencedor vai herdar o céu. Quem vencer o mundo, a carne e o diabo, herdará o reino celestial. E terá privilégio, e mais privilégios, que toda a sociedade celeste vai desfrutar. Eles terão o privilégio de adentrar os portais da cidade celestial. Mas não se esqueça, Deus quer fazer de você um vencedor. Ele quer que você participe das delícias eternas. O meu desejo é estar com você no céu. Nós não podemos perder a salvação. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que você e eu sejamos participantes do paraíso celestial. Amém. Agora eu quero convidar você a orar comigo. Vamos suplicar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai celestial, neste momento elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração. Nós te agradecemos o precioso dom da vida que nos concedes. Também te agradecemos o infinito sacrifício de Cristo em ter permutado o trono da glória pela manjedoura, por ter vivido neste mundo, por ter dado a sua vida, por ter assumido o nosso lugar na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue para remir-nos de toda a maldição do pecado. Queremos te rogar, poder dos céus, para que possamos viver uma vida vitoriosa. E ajude-nos para que possamos compreender as grandes verdades da Tua Palavra. E através dessas verdades, alcançar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Abençoe todo aquele que acompanhou a série desses estudos. Que eles sejam tocados por Ti e transformados pela Tua graça. Que a semente da Tua Palavra possa brotar e germinar em seus corações e produzir frutos para a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e conforta-nos com a certeza da salvação, em nome de Jesus. Amém. Pra terra abençoada vou, ansioso peregrino sou, buscando eterno e doce lar, em que feliz vou descansar. A doce lar de paz e amor, querer herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que breve irei atravessar a praia perenal do lindo lar celestial. Na vastidão